Boa noite, gente, tudo bem? Eita, espera aí. Por enquanto a gente tem. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Manda aí nos comentários se vocês estão me ouvindo. Beleza, massa. Então, gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa primeira aula online do cursinho Podemos Mais da Pedreira Prado Lopes. Muito prazer, eu sou o Pedro, eu sou educador de História e também contribuo na coordenação, no núcleo pedagógico do cursinho da Pedreira Prado Lopes. Vamos aproveitar que tem pouca gente por enquanto, esperar o pessoal entrar. Queria explicar mais ou menos como é que vai ser o funcionamento dessas aulas online, né? Vocês viram hoje mais cedo que a Mila, que também é uma companheira nossa, educadora de biologia, mandou lá no grupo, né, um quadrinho com um cronograma dos dias e tal. Esses vão ser os dias das aulas, sempre às 19 horas. E a gente pensou na metodologia de ser 40 minutos de, né, explicação, de exposição, e depois a gente estender mais aí uns 20 minutos, talvez até um pouco mais, caso seja necessário, para o pessoal tirar a dúvida. Também nós vamos abrir uma turma naquele Google Classroom, né, que lá os educadores vão mandar os materiais para vocês estudarem, né? E aí nós vamos atualizando vocês direitinho. E por isso, pessoal, muito importante que vocês fiquem atentos no grupo do WhatsApp, porque lá nós vamos entrar em contato com vocês e é de lá que vai, né, que a gente vai divulgar as coisas, é de lá que a gente vai trocar ideia assim de um jeito mais direto. Então tá? Nós começamos, tem 2 minutinhos. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Dar uns. Começar umas 7h05. Gente, eu vou ficar olhando pro lado porque eu tô olhando os comentários aqui do lado, tá? Não tô olhando pra fora, não. Então, hoje, pessoal, vou começar a explicar mais ou menos como é que vai ser hoje. O Enem, ele é. A parte de história do Enem, ela é um pouco complicada, né? Porque história, vocês pensar que história é toda a história da humanidade, né? Só pensar a história da humanidade é você pensar ali num período de mais de 15 mil anos, né? Então, assim, é muito tempo para a gente cobrir, né? Não são muitas questões no Enem e tal. Então, nós temos que. O Enem geralmente tem alguns conteúdos que costuma cobrar mais, né? Sendo que dos principais temas, quase todos, na verdade todos, são relacionados com a história do Brasil. Geralmente, a maioria das questões são de história do Brasil e tem algumas poucas questões de história geral, né? Então, pensando na situação que a gente está hoje, né? Seguindo nosso cronograma de uma aula mensal, e pensando que nós estamos começando em agosto, e a princípio o Enem vai ser né? Vai ser em janeiro. A minha ideia é que a gente foque em história do Brasil. Claro, a gente vai ouvir o que vocês estão achando, manda mensagem lá no grupo, né? Pode mandar mensagem privada também. Eu tô lá no grupo, só achar meu nome lá. Me mandar mensagem se tiver alguma dúvida, se quiserem, né,
que eu trate de algum tema específico, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de história do Brasil, eu vou começar pela chegada dos portugueses no Brasil, e eu vou explicando, muita coisa eu vou só citar, mas vai estar depois no material lá no Google Classroom mais explicadinho, porque tem muita coisa que não vai dar tempo, e algumas outras coisas eu vou ter que explicar em um outro momento. Né? Então, por exemplo, já passar pela Revolução Francesa, a Revolução Francesa é um evento muito importante, porque ela marca justamente a virada para a contemporaneidade, né? Ela vai fazer essa transição do período da dominação das monarquias absolutistas e tal, para um outro modelo de sociedade. Mas isso aí a gente vai ver em um outro momento. Então, esses episódios de história geral centrais eu vou cobrir, mas o principal vai ser a história do Brasil. Nós estamos com 11 pessoas, 5 minutos, acho que já vamos começar então. Beleza. Antes da chegada dos portugueses, eu queria passar por uma coisa que vai dar as condições dos portugueses chegarem no Brasil, né? Vai justificar o porquê que eles chegaram aqui. Tá, outra coisa, gente, se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando no chat, tá? Não precisa esperar depois, não. Pode ir mandando enquanto vocês estão vendo aí, que aí eu acho que fica mais fácil. Mas beleza. Primeiro, o que vai justificar a vinda dos portugueses para o Brasil e também dos espanhóis para o resto da América, enfim, né? Nós temos que pensar, gente, que até o século XIV, não, desculpa, eu tô na página errada, da minha colinha. Gente, vai ser um pouco devagar, porque a gente tem que acostumar com a ferramenta ainda, tá? Não repara, não. Boa. Beleza. Anteriormente a esse período, né, das navegações, né, dos portugueses, da era que se chamava Era dos Descobrimentos, hoje esse termo descobrimento ele não é utilizado mais, porque, né, se pensar que já existia um povo nessas regiões, elas não foram descobertas, né, elas já eram conhecidas pela humanidade. Então, antes desse período das navegações, a gente tinha a predominância do modelo feudal. Né? Eu não vou explicar o feudalismo aqui, porque vai ser uma explicação meio grande, então vai ficar para um outro momento, né? Como eu falei da Revolução Francesa. Mas em fins ali do século XIV, XV, ali por volta do século XV mais ou menos, começa-se, né, Isso, é melhor devagar para anotar. Nesses anos, nos séculos XIII, XIV, XV principalmente, a gente começa a perceber que o feudalismo ele já passou do seu auge. Né? A gente começa a ter diversas mudanças sociais que vão trazer uma crise para o feudalismo. Né? No feudalismo não existiam estados nacionais, né? Não existiam países em si. Os reinos eles eram subdivididos, existia um monarca, mas existiam outros nobres menores que comandavam suas terras, né? Tinham uma certa autonomia ali, né? E você tinha dois pontos principais, né? Tanto o trabalho quanto o senso de riqueza eram ligados à terra. Então o trabalhador, o servo camponês, principalmente, né, porque 90% da população mundial estava no campo naquela época, ele estava ligado à terra. Não necessariamente ao senhor que era dono daquela terra, né, mas à própria terra. Né? E o conceito de riqueza, né, riqueza no feudalismo, era acúmulo de terras. Então, por isso que nessa época a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com sede em Roma, era
O Papa era um dos mais poderosos do mundo, né? Porque a igreja tinha muitas e muitas e muitas terras, né? Só que, a partir do século X, iniciou-se uma intensificação do comércio, porque a gente teve as cruzadas, né, que foram aquelas expedições europeias ao Oriente Médio ali, a Jerusalém principalmente, né, aquela região ali onde hoje é Israel e tal. E também a importação de produtos vindos do Oriente, né, daquela região. E isso conformou ali uma nova classe social que até aquele momento ela não existia, assim, né, que eram os mercadores, os mercantes, né, os comerciantes que traziam esses bens, né, esses produtos do Oriente e levavam para a Europa para vender. E por que era tão diferente? Porque, como eu falei, o trabalho era ligado à terra. Então, essas pessoas eles eram trabalhadores livres, né? Eles não eram ligados a nenhuma terra. E eles passaram a vender esses produtos em grandes mercados, o que deu início ao nascimento urbano, né? Cidades começaram a aparecer em torno desses grandes mercados, né? Desses lugares que ficaram então conhecidos como burgos. Aí a origem da palavra, né, vai ser difícil de traçar, mas eles ficavam chamados de burgos, né? Daí vem depois, vocês vão ver de onde que isso vai dar. E esses burgos deram origem justamente à palavra que vai ao conceito, né, que vai nomear essa nova classe, né, de pessoas de trabalhadores livres voltados para o comércio, que são os burgueses. E nesse momento também, a partir do século XII, mais ou menos, iniciou-se também um processo de conformação de monarquias nacionais. No sentido em que, sendo que eu falei que anteriormente a gente tinha um monarca, mas vários outros nobres menores que, né, os senhores de terra que gerenciavam suas terras com certa autonomia, mas que tinham uma lealdade, né, tinham um compromisso com esse monarca maior. Então, esses monarcas maiores, pensando, né, em aumentar o seu poder, né, de centralizar o seu poder, iniciaram justamente uma aliança com essa burguesia, porque a burguesia começou a criar um novo tipo de riqueza, né? Um outro tipo de riqueza que não era ligada à terra, era ligada ao cúmulo de capital. Ou seja, eram pessoas que começaram a ganhar dinheiro. E esse movimento, ele deu início a um outro momento que se chama do absolutismo, que aí nós vamos ter ali figuras clássicas, né, como o Luís XIV, mas a maioria dos monarcas daquela época eram monarcas absolutos, no sentido em que eles eram o Estado, eles eram a representação do poder do Estado, né? Então, o que ele dizia era a lei, o que ele dizia era, né, o que ia acontecer, né? Era o poder de fato absoluto, né? Absolutismo. Tanto é que até esse Luís XIV, né, que é o mais conhecido, mais lembrado, ele ficou muito conhecido por uma frase que ele dizia que o Estado sou eu. Né? Bem personalista nessa essa coisa. E a partir dessa mudança, né, dessa noção de riqueza para o acúmulo de riquezas, né, acúmulo de capital, e também do fortalecimento do comércio, etc, etc, e por busca também de novos produtos, né, porque ele já tinha ali a exploração do Oriente já estava ali meio saturado, né, enfim, nações menores ou menos poderosas começaram a investir na exploração marítima.
Principalmente Portugal. Por quê? Portugal já tinha um histórico, né, de dominar as técnicas de navegação, né, as tecnologias de navegação. Era um povo, ainda é hoje, né, um povo muito ligado ao mar, muito ligado à pesca, etc, etc. Período para Então, esse período do final do século XV para o início do século XVI, ele é conhecido como o período do pioneirismo português, que a partir da escola militar de Sagres, que era uma escola de formação marítima, né, de formar ali marinheiros e tal, eles começam a explorar o mar, né? Lembrando que naquela época os europeus não conheciam uma grande parte do globo, né? Não sabia que a América existia, não sabiam que grande parte da África existia, não sabiam que grande parte da Ásia existia. Então, assim, era um mundo o mundo, né, para eles era muito pequeno, né? Se vocês forem pesquisar aí mapas da época, vocês vão ver como que eram desenhos muito pequenos, né? E como que as partes conhecidas desses outros continentes eram muito minúsculas em relação à Europa, né? Que para nós hoje é muito esquisito. É... Então inicia-se esse movimento dos portugueses, né? O primeira grande navegação portuguesa foi capitaneada por Bartolomeu Dias, que saiu em 1488 e ele deu a volta na África. Os europeus ainda não sabiam até onde a África ia. Então, a partir dessa navegação, né, tentando chegar às Índias, né, tentando chegar ali a, ao Oriente, eles tentaram uma nova, é, uma nova rota ali, né, tentando fugir um pouco daquela rota conhecida do Mar Mediterrâneo que já era dominado por outras potências. E nisso Portugal foi constituindo pequenas colônias na costa africana, né? Justamente como entrepostos comerciais e marítimos, enfim, né? Para dar suporte a essas navegações aí. Eu tenho até aqui um mapa que vai mostrar melhor. Peraí. Não. Isso. Peraí. Que aí o mapa ele vai mostrar aqui essas navegações, né? Você vai ver, né? Essa meio laranja aqui é essa que eu tô falando, ó, como é que ela saiu de Lisboa e pau, montando essas coisas e chegou aqui na África. E depois vieram outras, né? O Vasco da Gama, que foi o primeiro a dar essa volta, eu me confundi, desculpa. O Vasco da Gama foi o primeiro a dar essa volta e chegar aqui à Índia, né? E o Pedro Álvares Cabral, ele mesmo, que chegou ao Brasil. E vocês vão achar esquisito que nesse desenho aqui tem essa traço que representa a viagem dele, como que sai de Portugal, para no Brasil, sai do Brasil e chega na Índia. Para aqui em alguns lugares na África, né? E chega na Índia. Vou explicar isso em instantes. O que acontece? Primeiro, antes do Pedro Álvares Cabral chegar aqui, né? A América é descoberta por um espanhol, que eu vou até voltar a imagem aqui para vocês verem, que é essa verdinha aqui, ó, que é o Colombo. O Colombo vai descobrir, né? Ele vai chegar, vai ser o primeiro europeu a documentar a sua chegada na América e dizer, né, e ver que existe um outro continente aqui, né? Vocês verem que ele chegou aqui em 1492, né? Pouquinho tempo antes do Paulo Pedro Álvares Cabral chegar aqui.
Então, inicia-se essa disputa, principalmente entre Portugal e Espanha, pelo domínio, né, dessas navegações aí. Peraí. Tá. Beleza. Então, com essa descoberta do Colombo aqui, Portugal e Espanha assinam um tratado muito conhecido, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, eu vou mostrar para vocês a imagem aqui, ele basicamente é um acordo entre Portugal e Espanha, um acordo comercial, claro, que divide o mundo, basicamente. Deixa eu conferir aqui. Tá, é Felipe, mas é Stephanie, né, Stephanie? Isso. O Bartolomeu? Não. O primeiro a dar a volta foi o Vasco da Gama. O Bartolomeu, ele chegou ao sul da África. Exatamente, é isso que você falou, tá certo. Bartolomeu não foi o primeiro foi o Vasco da Gama. Bartolomeu foi o primeiro a chegar ao sul da África. Então, o Tratado de Tordesilhas, a ideia é que ele dividisse o mundo em dois, esse novo mundo, né, que eles chamavam. Então, eles traçam ali uma linha de sul a norte, ou de norte a sul, cortando esse novo território, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Sendo que a parte americana. Esse aqui tá. Agora que eu vi que essa imagem tá zoada, de terras presentes nos Estados Unidos, ignora isso aqui. Essa parte amarela era o território português, e a parte verde o território espanhol. Aí vocês vão pensar, pô, mas olha o tamanho do território português e olha o tamanho do território espanhol. Isso não tá muito diferente, não tá muito, né, um tá muito maior que o outro. A questão é, eles não conheciam essa parte toda aqui. Os espanhóis chegaram lá no alto, lá no Caribe, no México. Então, eles não, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles não sabiam que tinha tanta terra assim depois, né? Tanto é que isso vai dar problema depois, vocês vão ver. Então, os portugueses trazem essa linha, os portugueses ficam basicamente com essa parte de baixo aqui, e os espanhóis com a parte. Eu tô apontando atrás errado. Essa parte aqui é a portuguesa, essa parte aqui é a espanhola. Então tá. Só que esse Tratado de Tordesilhas ele vai dar uma polêmica. Por quê? Porque apesar da Espanha e de Portugal serem as grandes potências marítimas da época, existiam outras potências europeias, né? França, Inglaterra, Holanda, que acharam meio paia, né? Que Portugal e Espanha chegaram num acordo, tipo assim, vamos dividir esse mundo aqui só nós. Sabe? Então eles acharam isso meio errado. E isso começou a dar uma treta, uma discussão. Esses não vão ver. Parte disso vai influenciar na colonização da América do Norte, né? Principalmente ali na região onde hoje é os Estados Unidos, pelos ingleses e pelos franceses, né? Então ali vai ser onde eles vão tentar tirar o atraso dessas navegações, assim como algumas regiões do Caribe, mas que como a Jamaica, Trinidad e Tobago, Haiti e tal, mas enfim, não vou chegar lá. Só que os ingleses, principalmente, eles se lançam muito nessa colonização ultramarina a partir da Reforma Protestante,
que aí é um outro tema também que é importante, que eu espero que a gente tenha tempo para tocar nele, que é basicamente esse período do século XVI ali, a partir de entre 1500 e 1517, 1540, mais ou menos, em que começam a surgir na Europa várias correntes religiosas contrárias ao que defendia a Igreja Católica, né? Críticas à Igreja Católica. E aí vai ter vários desdobramentos, assim, tanto no rompimento da coroa inglesa com a Igreja Católica, quanto na fuga de certos grupos religiosos da Inglaterra para a América do Norte, enfim, vão ter várias consequências assim para nós aqui da América. Então tá. Então vamos chegar de fato, né, a vinda dos portugueses. Então vamos lá. Cabral, ele chega oficialmente, mais ou menos, né, no dia 22 de abril de 1500, ali na região de Porto Seguro, na Bahia, onde hoje é a Bahia, né. Inicialmente, pra vocês terem ideia, eles achavam que o Brasil era uma ilha. Então eles chamam primeiro de Ilha de Veracruz. Quando eles percebem que é algo muito maior do que uma ilha, eles chamam de Terras de Santa Cruz. E existe uma discussão que eu acho que nem vale a pena entrar aqui. Tem gente que acha que a chegada do Cabral aqui foi acidental, né? Que ele estava tentando chegar nas Índias pelo outro caminho e tal, que tem uma certa validade, mas que não tem como a gente saber, né? Só perguntando pro Cabral mesmo. Então eles chegam, né? Eles avistam terra, não sei o que, no dia 22 de abril de 1500. E no dia seguinte, dia 23 de abril, eles têm o primeiro contato com os nativos brasileiros. Desculpa. Peraí. E no dia 26 do mesmo mês, eles já realizam a primeira missa, né, que tem um quadro muito famoso, deixa eu ver até se eu acho aqui. Eles realizam essa primeira missa, porque juntos viajavam padres jesuítas, enfim, né? Primeira missa no Brasil. Ih, peraí. Que é esse quadro aqui. Que é um quadro, obviamente, super romantizado, né? Dos padres portugueses, os navegadores portugueses, junto com os povos indígenas aqui, celebrando a missa, etc, etc. E como eu falei antes, né? Daquela outra setinha, né? Que saía do Brasil e ia para as Índias. É porque logo depois dessa primeira missa, os portugueses saem do Brasil e vão em direção às Índias. Né? Eles voltam para o outro lado, fazem a volta por baixo da África de novo e chegam ali nas Índias. Né? Ou seja, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ficou 4 dias e vazou. E aí, tem esse período que dura uns 30 anos, entre 1500 e 1530, em que a gente não pode dizer que houve uma colonização no Brasil. Por quê? Porque os portugueses chegaram aqui e virou basicamente um lugar de exploração, né? Então a gente vê ali a exploração do pau-brasil e tal, né? Essas coisas que a gente sempre escuta, né? Desde que a gente vê lá na escola. Que de fato o pau-brasil foi o principal matéria
matéria-prima que foi explorada aqui pelos portugueses. É, Então ficou basicamente esse território que não tinha nada muito, não tinha nenhuma governança portuguesa, não tinha nada assim, era só um território mesmo que eles vinham aqui pegar os trem e ir embora. Só que, como eu falei antes, né, que os holandeses, os franceses e os ingleses ficaram meio chateados, meio bolados com os espanhóis, com os portugueses, esse novo território, o Brasil, é, atraiu o interesse dessas nações, né, dessas monarquias ali, né, que estavam também buscando consolidar suas próprias colônias. Então, a coroa portuguesa inicia um processo de colonização de fato do Brasil, né? Eles começam, inicialmente, né, as primeiras medidas assim, é nomear um governador geral. O primeiro deles, gente, os nomes vocês não precisam decorar, tá? É só para ilustrar. O primeiro deles foi o Martim Afonso de Souza, que tinha como objetivo povoar essa terra, expulsar os invasores franceses, holandeses ou ingleses e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar, porque na época o açúcar era uma commodity de grande valor na Europa. Né? E sem contar, e só uma curiosidade, além dessas estações, ainda tinha também piratas, né? Esse tipo de coisa da época. E também acontece uma divisão do território brasileiro nas chamadas capitanias hereditárias, que foram que é a divisão do território, né, até aquele momento, né, até o tratado, até a linha do Tratado de Tordesilhas, a divisão do território entre vários donatários portugueses. Ou seja, vários nobres portugueses recebiam essas terras da coroa com a promessa de explorar, de produzir, principalmente as capitanias do Nordeste que produziam açúcar. E aí eu vou até mostrar a imagem para vocês aqui das capitanias hereditárias. E eu vou dar uma acelerada porque nosso tempo já está acabando de exposição. Aí fez essa divisão aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? E cada um desses quadradinhos aqui era, né? Vocês verem que o que demarca a divisão de um para o outro é a foz de um rio, né? Justamente por causa da navegação. E cada faixa dessa foi dada a um nobre português para ele explorar, etc, etc, etc. E a partir daí começa-se de fato o povoamento europeu no Brasil, né? Começam a chegar europeus de fato para de fato colonizar o Brasil. O Brasil começa a ser uma colônia de fato. E institui-se finalmente uma governança portuguesa na colônia, né? Que é o chamado governo geral, que é encabeçado pelo governador geral, que seria tipo presidente ou, né, a autoridade executiva máxima ali. O provedor-mor, que é o responsável pela administração e pela arrecadação. O ouvidor-mor, que é o responsável pelas leis ali, né? Seria um juiz, ou que seria hoje um STF da vida. E o capitão-mor da costa, que é esse cara responsável por garantir a segurança da costa, né? Justamente dessas invasões estrangeiras. Esse nome você também não precisa decorar, é só para ilustrar. E esse governo geral, ele vai durar, foi instituído oficialmente, né, em 1548 e ele vai acabar em 1808. Porque em 1808 acontece uma coisa e aí vai ser a derradeira parte dessa aula, felizmente. Ah, não, peraí, tem outra coisa que é muito importante que eu vou acabar antes disso aí.
que é muito importante lembrar também, pessoal. A atividade econômica de exploração no Brasil era principalmente a produção e a exploração da cana-de-açúcar. Mas é muito importante saber como que acontecia essa exploração. E aí um elemento muito importante para a gente saber disso é a escravidão. A escravidão, ela vai ser central para a Constituição do Brasil, não só como colônia, mas como o país depois da independência em 1822, né? E, né, você vê que é uma coisa que foi tão grande e de tanta relevância que a gente tem aí reflexo até os dias de hoje. Então tá. Inicialmente, os portugueses usavam trabalho indígena. Porém, como em Portugal existia uma grande influência dos jesuítas, que são uma ordem da igreja, os jesuítas acreditavam, eram contra a escravidão dos indígenas, porque acreditavam que eles deviam ser catequizados, não deviam trabalhar, precisar de trabalhos forçados, né? Então, o Brasil vai ter essa diferença das outras colônias da América Latina, principalmente, que vai ser o baixo, não vou dizer pouco, mas assim, baixo uso do trabalho escravo indígena e uma adoção relativamente cedo do trabalho escravo do africano, que vai iniciar a sua, né, vai iniciar esse comércio, né, esse transporte, né, esse tráfico de africanos para o Brasil com fins de né, torná-los escravos a partir do século XVII ali. Finalzinho do século XV, XVI, começo do século XVII, 1600 e uns quebrados. Só que o trabalho escravo africano, ele já era muito utilizado na Europa e em outras regiões do mundo desde o século XV, lá por volta de 1440, por aí. Não era nenhuma novidade. E aí se instituía o que era chamado de comércio triangular, né? Basicamente, os portugueses gerenciavam o tráfico de escravos e as outras duas pontas desse triângulo eram as colônias africanas e o Brasil, né? Portugal tinha várias colônias na África, né? A África já era um país muito explorado e altamente colonizado naquela época já. Tanto é que mais tarde vocês vão ver a maioria das colônias francesas vão ser na África, né? Não na América. Colônias inglesas, colônias holandesas, até colônias belgas, enfim, alemãs, várias colônias europeias na África. E os escravos os negros que foram trazidos para o Brasil, eles tinham principalmente 4 origens principais, né? Dizendo das regiões de hoje. Apesar do tráfico de africanos, o sequestro de africanos, ele ter várias origens, né? De Senegal, Gâmbia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Uganda, Benin, Nigéria, etc. Quase todos esses atuais países, em Portugal eram principalmente 4: Angola, Moçambique, Congo e Guiné. Esses 3 primeiros, Angola, Moçambique e Congo, de lá vinha esse povo que era chamado do povo banto e que ele foi principalmente alocado nas regiões do Maranhão, do Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio, Minas, São Paulo. E da Guiné vinha o povo que eles chamavam de sudaneses, né? Que foi principalmente alocado na Bahia, em número menor, mas principalmente alocado na Bahia.
E existia uma grande diferença cultural, né, até fenotípica mesmo, né, até física, entre esses povos. E inclusive essa alocação específica, ela foi feita de forma intencional, né? Então tá. Então como é que funcionava o trabalho escravo, né? O tempo já passou, mas eu vou acelerar aqui para terminar. As jornadas passavam de 20 horas, né? Existia a utilização de castigos físicos e tal. A expectativa de vida, a partir do momento em que a pessoa começava a trabalhar, a expectativa de vida dela era de em torno de 10 anos. Então, basicamente, a partir do momento que começava a trabalhar, a pessoa viveria ali por torno de mais 10 anos. E esses eram os escravos, principalmente os escravos rurais, né, que trabalhavam ali nos engenhos de açúcar e tal. Mas também tinham os escravos urbanos, que, né, tinham vários tipos vários regimes de escravidão. Eles tinham os escravos de ganho, né, que vendiam coisas e tal. Alguns, inclusive, recebiam uma porcentagem das vendas e tal, que não caracteriza o salário, então continuava sendo trabalho escravo. Os escravos de aluguel, que, né, é basicamente isso, a pessoa alugava um escravo. E as pessoas, esses escravos, eles tinham, de um modo geral, né, uma expectativa de vida maior, até pelas próprias condições de trabalho, né, que não eram, apesar de ainda serem desumanas e cruéis, eram menos brutais do que os rurais. E o que isso vai dizer, né, desse processo? No Brasil, isso é muito importante. Instituiu-se uma modalidade que é o que vai diferenciar, inclusive. Peraí que eu me perdi. Isso. Que aí esse vai ser o chamado ciclo do açúcar, que vai se iniciar com os primeiros cultivos no Nordeste a partir de 1530, 33 e tal, e vai ter como ferramenta central os engenhos. Os engenhos que funcionavam no regime chamado de plantation. O que é o plantation? O plantation tem 3 prerrogativas, que é a monocultura, no caso, a cana-de-açúcar, o trabalho escravo, que a gente já viu, e a exportação. Ou seja, o Brasil não produzia para o Brasil. O Brasil produzia para exportação. Tudo que era produzido no Brasil, né, a cana-de-açúcar principalmente, que era o principal produto, vai ser produzido para envio para o exterior. Então, a gente nem via o que ficava, não ficava nada aqui pra gente, não. Era tudo pros portugueses lá. E a sociedade nesse período, ela tinha como, né, a classe mais poderosa, os senhores de engenho, que eram donos dessas ferramentas aí, né, desses centros de produção. Os trabalhadores livres, que aí você vai poder colocar médicos, pequenos comerciantes, enfim, qualquer tipo de trabalhador que tenha algum trabalho livre, mas que não é dono de nada, né? Trabalhadores de um modo geral. Funcionários públicos. Depois vinham as mulheres que não tinham direitos, né, não tinham direito algum, e a elas era colocado, né, a função de administrar o lar, né? É a única função da mulher no Brasil colonial. E aí é uma questão. Os escravos, eles não estão nessa pirâmide
societária. Porque os escravos, e isso, é uma das partes mais cruéis desse processo, os escravos eles não eram pessoas, eles não eram cidadãos, então eles não faziam parte da sociedade. Eles eram puro e simplesmente produtos a serem vendidos, comprados, comercializados, né? É como hoje se compra um trator ou um arado, né? Para o senhor de engenho, o arado o arado que o boi puxava tinha o mesmo, né? O mesmo significado do escravo, né? Não tinha uma diferença. Os dois eram ferramentas de trabalho e produtos, né? A serem vendidos, comercializados e tal. E aí, a partir desse ciclo do açúcar, a gente vai ter, no meados do século XVII, por volta de 1600, aliás, em 1630, acontece a invasão holandesa em Pernambuco, né? Que já, na época já se chamava Pernambuco, né? Era a capitania hereditária de Pernambuco. Os holandeses eles vão dominar ali pequeno território ali, principalmente onde hoje é Recife e tal. Recife já existia, né? Ali na região de Recife. Tanto é que lá hoje ainda tem uma arquitetura muito diferente do resto, né? Até por essa influência. Justamente pensando nessa produção do açúcar, né? Que eu falei que era uma commodity muito valorizada e tal. Não vou entrar em detalhes nessas treta aí, mas essa dominação ela vai durar em torno de 15 anos, né? Os holandeses vão ser finalmente expulsos em 1645, e eles vão se instalar no Caribe, e lá eles vão iniciar também a sua própria produção de açúcar, nesse mesmo molde do Brasil. Só que eles conseguem exceder a produção de Portugal e tomar o lugar de Portugal como, né, a grande nação exportadora e produtora de açúcar. E isso vai causar uma virada no papel do Brasil para a coroa portuguesa, porque é o momento que entra a chamada crise do açúcar. E esse período coincidiu também com um período em que existiu a União Ibérica, que era basicamente a união entre Portugal e Espanha, né? Entre 1580 a 1640, Portugal e Espanha formaram uma só nação, né? Que era a União Ibérica. E isso acarretou na suspensão do Tratado de Tordesilhas, ou seja, se era o mesmo país, não tinha sentido dividir aquela linha mais, né? Isso fez com que os colonos portugueses fossem atraídos para o interior do país, para o interior do continente, né? E isso levou a várias, né? Inicialmente, a ideia era primeira metade do século XVI ali, né? Inicinho da colonização, já existiam essas incursões dos bandeirantes, né? Principalmente saídos da região de São Paulo e ali dessa região da nossa região sudeste aqui, em que não tinha essa produção de açúcar, né? Existiam, né, outras atividades. Essas missões elas tinham como objetivo a captura de índios, de indígenas para trabalho escravo, etc, etc. Só que nessas incursões começou a descobrir, né, a achar metais preciosos nesse interior, né, do país ali, na região de Minas Gerais, Goiás e tal. E na segunda metade do século XVII, essas incursões já tinham como objetivo a busca por metais preciosos. Então, o governo começa a financiar essas incursões, essas expedições. Inicia-se uma expansão pecuária
para dentro pro interior do país, né? Porque o sul e o sudeste eram basicamente produção pecuária ali, de boi, enfim. E também algumas missões jesuítas, né? Para catequização e tal. Também incursões ali para a região da Amazônia e também para o sul. E aí, eles tinham descoberto esses metais: ouro, prata, esmeralda e diamante, principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E aí, isso, aliado com a crise do açúcar, vai fazer com que a coroa portuguesa mude completamente a sua commodity prioritária, né? Que vai mudar do açúcar produzido no Nordeste para os metais explorados no Sudeste. Então, uma das primeiras medidas é justamente mudar a capital, que na época era Salvador, para o Rio de Janeiro, ainda uma cidade, né, litorânea e tal, ainda seguindo essa lógica, né, de coisas para exportação, mas mais próxima, né, desses lugares em que tinha os metais preciosos e tal. E o Rio já era uma cidade minimamente estabelecida, né? Claro que ela vai ganhar importância, mais importante a partir desse momento. E aí também surgem novos grandes polos mineradores, né? Como Diamantina, Mariana e principalmente Vila Rica. Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. E naquele período era a maior cidade da América Latina. Então era a maior cidade do México até o Uruguai, era a maior cidade, que tinha em torno ali de 80 mil habitantes. E também que foi a capital, né, de Minas Gerais até a fundação de Belo Horizonte em 1897. E aí inicia então esse processo, né? A sociedade, então você vê, a gente tinha ali um processo em que você tinha como a grande classe dominante os proprietários de terra, né, os senhores de terra. Essa classe já não tem mais tanto poder, né? Porque agora o poder está lá com a galera que está explorando esses metais. Só que a coroa institui um controle muito forte na exploração, né? Existe ali uma dinamização da, da, da sociedade brasileira, né? Então você começa a ver ali uma maior um surgimento de mais comerciantes, artesãos, intelectuais, enfim. E esses órgãos de controle do governo português, né, da coroa portuguesa, eles vão instituir também a força do funcionalismo público, porque são vários órgãos e órgãos muito poderosos, né, que vão controlar ali, a exploração dessa que é a principal matéria-prima, né, de exploração no Brasil da época. E aí, então, fundou-se um órgão que é muito importante, que instituiu-se, né, em 1702 a Intendência de Minas, que era esse órgão que iria controlar essa exploração, que ia distribuir as terras, fiscalizar a exploração e cobrar os impostos, e as casas de fundição, que eram esses órgãos que transformavam, né, o ouro bruto em barras, né, para facilitar o controle da produção e a coleta de impostos e a exportação. E esses impostos eram principalmente dois, que eram o quinto, que era basicamente um envio de pelo menos 20% da produção para Portugal, ou seja, o camarada ele explorava lá a mina de ouro. Então ele tirava o ouro, 20% do que ele explorava ia para Portugal, o resto ficava para ele lá. Então 20% ele tirava de imposto. E a captação, que era uma cobrança de valor sobre a mão de obra escrava. Então, por isso que é captação, né? Per capita, né? Por cabeça. Então,
Você pagava um imposto por cada escravo que você utilizava no processo de exploração. E esse controle português, né, tudo isso, vai gerar diversas revoltas, né, contra a coroa portuguesa. Entre as mais destacadas aí, a gente tem a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Filipe dos Santos, entre outras, e a mais conhecida de todas, que é a Inconfidência Mineira, né, que era muito influenciada por um outro processo que estava acontecendo lá na Europa, que eu já falei no início dessa aula, que é a Revolução Francesa. Tanto é que a Inconfidência Mineira, ela acontece não, né? Ela é desmantelada antes mesmo de acontecer em 1789, que é justamente os estágios finais ali da Revolução Francesa, né? Um desenvolvimento da Revolução Francesa, coisa de uns 10 anos, pouco menos, depois da derrubada do rei francês, né? Então, essas revoltas começam também a mostrar no Brasil a influência dessas novas ideias, né, vindas da Europa, né, do iluminismo, começa-se a falar de republicanismo do Brasil, né, que não era nem independente ainda. E aí, já estendi muito do tempo, tipo uns 15 minutos, então eu vou parar por aqui, porque em 1808 vai acontecer vai acontecer esse que foi um episódio central para a história do Brasil e também que vai ser o início do processo de independência do Brasil, que foi a vinda de Dom João VI, né, da família real portuguesa para o Brasil, fugindo do Napoleão. E aí nós vamos chegar na semana que vem. Foi muita coisa, é muita coisa, mas nós vamos conseguir. Ficou alguma dúvida, pessoal? Podem mandar aí no chat que a gente tira um tempinho para responder aí. Se não tiver dúvida, manda um ok, tá tranquilo. Eu vou saber que tá ok. Ok, ok também. Ficou não, tá tranquilo. Mas então, gente. Oi? O governo geral no início da colonização começou em 1448. Gente, pra vocês verem que as datas eu também não lembro, não. Tem que conferir na minha colinha. Não, o governo geral, Stephen, 1448, o Cabral nem tinha chegado no Brasil ainda, né? A não ser que você tenha digitado errado. Aí começou, em 1548. Acho que foi isso que você quis dizer, não foi? Mas, ó, não precisa ficar presa à data, nem nada assim. Eu falo assim porque fica mais fácil de localizar os acontecimentos. Eu vou mandar também mais tarde, a gente pode fazer algumas coisas com questões do Enem. Não, massa.
A gente pode fazer algumas coisas com as questões do Enem também, que aí vai ficar claro. Inclusive, gente, procurem os Enems antigos para dar uma lida, para saber como que as questões são estruturadas e tal. Vocês vão ver que é bem tranquilo. A prova de história ela é bem tranquila mesmo. Na nossa última aula, eu gosto de dar algumas dicas da prova, então a gente vai falar disso mais tarde. Mas então, gente, vamos fechar aqui então. Muito obrigado por estarem aqui no segunda-feira às 8 horas da noite me ouvindo falar desembestado sobre história do Brasil. Eu sei, é muita coisa. História do Brasil não é a minha parte favorita da história, mas eu queria agradecer a todo mundo que apareceu. Espero que vocês apareçam novamente nas próximas. Na quarta-feira, Desirê, que está comentando ali, será Desirê e Diogo, né, que são os educadores de Química, vão estar aqui na primeira aula de Química também. E é isso, fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, pode mandar áudio, pode mandar qualquer coisa, sinal de fumaça, manda qualquer coisa, manda carta, manda qualquer coisa que eu respondo, faço áudio explicando, dou meu jeito para todo mundo chegar no Enem sabendo os trem e conseguir fazer a prova com tranquilidade. Beleza? Gente, um beijo para vocês. Boa noite, muito obrigado. E a gente se vê na próxima.